Gerson Coelho Borges, o Lourinho da Van, notadamente quanto às multas e a sanção de inelegibilidade. Vamos julgar um e depois chamamos o outro? Fazer o programa do outro? É a mesma coisa? Então, vamos ao 14º. É o recurso eleitoral 060 339 71 2020, conexo ao recurso eleitoral 060 12 93 82, procedência Paço Lumiar, 93ª Zona Eleitoral, assunto recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral por suposto abuso de poder econômico e representação por captação ilícita de sufrágio, eleições 2020, primeiro recorrente Frederico de Abreu Silva Campos, advogado doutoras Lorena Costa Pereira, AB Maranhão, 22.189 e outros, segundo recorrente o Aderson Borges, advogados doutores Cibele Trovão Campos, OAB Maranhão 7.827 e outros, recorrido Ministério Público Eleitoral, promotoria da 93ª Zona Eleitoral, relator juiz Antônio Pontes de Aguiar Filho, parecer ministerial emitido pelo procurador Hilton Araújo de Melo, pelo provimento parcial dos recursos, mantidas as condenações dos investigados Frederico de Abreu Silva Campos, o Fred Campos, e Aderson Coelho Borges, o Lourinho da Van, notadamente quanto às multas e a sanção de inelegibilidade. Com a palavra o relator. Boa tarde. Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Frederico de Abreu Silva Campos e Aderson Coelho Borges, em face da sentença proferida pelo juiz da 93ª Zona, que rejeitou as preliminares de litispendência, de litisconsórcio passivo necessário, de inépcia por ausência de transcrição de mídias e de nulidade por ausência de citação do vice-prefeito, e, no mérito, julgou improcedente os pedidos formulados na AIG em desfavor de Tiago Simões Carneiro, parcialmente procedentes em relação a Frederico Abreu Silva Campos, para decretar sua inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito 2020 e cassar o seu registro e aplicar multa no valor de 5.000 FIIs. Julgou também improcedente os pedidos na AIG 601-339-71, movida por Tiago José Simões Carneiro, movida contra Tiago José Simões Carneiro, Wagner Cruz Silva e Carlos Rafael Neves Pereira, parcialmente procedentes contra Aderson Borges, condenando a inelegibilidade pelo período de 8 anos, contados a partir do pleito 2020, cassação do registro e aplicação de multa no equivalente a 5.000 FIIs ante a ocorrência de prática de abuso de poder econômico e captação de sufrágio nos termos do artigo 41A e extinguiu o processo sem resolução do mérito no que tange Frederico de Abreu Silva Campos em virtude da perda superveniente do objeto por condenação anterior pelos mesmos fatos. Por vislumbrar a conexão entre as ações eleitorais, o magistrado a qual sentenciou conjuntamente, assentando a existência de provas robustas a corroborar os seguintes fatos descritos na inicial: distribuição de marmitas, cestas básicas e peixes em troca de votos, promessa de manutenção de emprego de servidores públicos municipais, caso eleito ao cargo de prefeito, distribuição de títulos de terra. Em suas razões recursais, após a rejeição dos embargos de declaração anteriormente opostos, o recorrente Frederico de Abreu Silva Campos sustenta, individualizando cada fato imputado, forma da decisão de primeiro grau. Distribuição de marmitas. A suposta distribuição ocorreu no ano anterior ao pleito, a ausência de provas robustas, eis que inexistente a especificação da quantidade, local, data e circunstâncias, e não ficou evidenciado nos autos o caráter eleitoral. Distribuição de cestas básicas. A ausência de prova robusta, eis que presente nos autos unicamente um print em rede social, e não se sabe as circunstâncias, beneficiários e data da suposta distribuição. Distribuição de peixes. O pastor Reginaldo esclareceu que tais ações são organizadas pelo Departamento de Ação Social da Igreja, sendo comum esse tipo de evento, o qual se repetiu no ano de 2021. O irmão Amorim seria responsável pela distribuição de peixes. A testemunha afirmou que Frederico Campos não estava distribuindo peixes e que não há relação entre a empresa responsável pela distribuição de peixes e o candidato Frederico Campos. Promessa de distribuição de emprego. Alegou o recorrente que não é possível determinar o meio de divulgação ou autenticidade da carta compromisso. A carta compromisso se referia à promessa de campanha do candidato caso eleito. O aledido documento rechaçava notícias fraudulentas no sentido de que o candidato iria demitir funcionários públicos municipais. E D, não foi analisado o argumento concernente à ausência de gravidade dos fatos. Distribuição de títulos de terra.
Apenas uma testemunha confirmou o fato, tendo inobstante prestado depoimento contraditório e não verídico. O secretário de Estado determinou a distribuição de títulos de terra de casa em casa pela equipe da CECID. As testemunhas ouvidas em juízo negaram a participação do candidato na entrega de títulos. Nulidade processual, suscitaram também nulidade processual em virtude da oitiva de testemunha de acusação após a testemunha de defesa e nulidade insanável decorrente da ausência de inclusão no polo passivo da demanda dos agentes públicos responsáveis pela prática da conduta abusiva. Fundado em tais razões, pugnou pela declaração de nulidade de processo em virtude da inversão da ordem de oitiva das testemunhas, subsidiariamente pelo reconhecimento da decadência e tendo em vista a ausência de cessação do litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos autorais. O recorrente Aderson Coelho Borges, por sua vez, após a rejeição dos embargos em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença aduzindo os fundamentos doravante delineados. Ocorrência de nulidade de decisão, uma vez que o juiz prolator da sentença não foi o responsável pela instrução processual, violando o princípio da identidade física do juiz, bem como em razão da oitiva de testemunho de acusação após o encerramento da audiência de instrução. Presença de vício insanável em litisconsórcio passivo necessário, eis que não foi chamado para compor o polo passivo da demanda, Raimundo Reis, então secretário de Estado das cidades do Maranhão, que seria igualmente responsável pela conduta abusiva. E o fato de o acervo probatório ser deficiente, vez que não foram apresentadas provas robustas em contestes das condutas imputadas aos investigados, não devendo ser levado em consideração unicamente o depoimento de uma testemunha extemporânea, em detrimento do depoimento de outras 4 testemunhas. Ao final, pugna pela declaração de sentença, alegando supressão de armas e subsidiariamente pela improcedência eleitoral. Contra razões apresentadas pela coligação Um Passo para o Progresso pela manutenção da sentença, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição das preliminares e no mérito pelo provimento parcial dos recursos eleitorais, mantendo-se as condenações dos investigados Frederico de Abreu Silva Campos e Aderson Coelho Borges, notadamente quanto às multas e a sanção de inelegibilidade. Observando a prevenção gerada pelo mandado de segurança número 0600-169-18/2021, a então relatora, doutora Ana Graziela Santana Neiva Costa, constatando que ficou vencida no julgamento daquele mandado de segurança, determinou a redistribuição do feito ao juízo redator do acórdão. Em face dessa redistribuição, os recorrentes ajuizaram agravo interno, no qual prolatei decisão de reconsideração para manter sob a relatoria desta unidade jurisdicional a competência para o processamento dos recursos eleitorais. Em síntese, é o relatório, nos termos do artigo 931, parte final do CPC, incluindo os autos em pauta do julgamento. Agradeço a Vossa Excelência. Vou ouvir agora o doutor Bertoldo. Pelo recorrente, tem um prazo de 10 minutos regimentais, devendo declinar nome completo e número de ordem para fins de registro. Boa tarde. Boa tarde, Bertoldo Rego, OAB 11.909, pelo recorrente Frederico Campos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, desembargador José Luiz, cumprimento também desembargadora Galiza, demais juízes, juízas que acompanham a presente sessão. Excelências, vou trazer 2 pontos importantes que demonstram a necessidade de reformar a sentença de base. O primeiro ponto, irei trazer questões fáticas que foram produzidas ao longo de toda a instrução probatória. Ficou comprovada a inexistência de qualquer ilícito cometido pelo senhor Fred Campos. Foram ouvidas diversas testemunhas, tanto no preparatório eleitoral do Ministério Público, quanto na audiência de instrução, e não ficou comprovado qualquer cometimento de abuso de poder econômico, captação ilícita, e muito menos, excelência, de abuso de poder político. O segundo ponto, irei apresentar as teses jurídicas necessárias para enfrentar a questão. A primeira tese, da insuficiência comprobatória, uma vez que as provas acostadas aos autos são frágeis, e também, subsidiariamente, a tese da ausência de gravidade das condutas, uma vez que o TSE entende que é necessário haver gravidade suficiente da conduta para interferir no pleito eleitoral. Como disse o doutor relator, doutor Antônio Pontes, trata-se de 2 ações conexas, uma ajuizada pela coligação, no que trata de abuso de poder econômico e abuso e captação ilícita de sufrágio, referente a algumas supostas entregas, e a outra ação refere-se a supostos ilícitos no cometimento de entregas de títulos pelo então candidato Fred Campos. No que se refere, excelências, à primeira conduta, no que se trata de distribuição de marmitas, distribuição de cesta básica, distribuição de peixe e promessa de manutenção de emprego, a própria Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pela inexistência de qualquer prova que demonstre o cometimento desses ilícitos.
Vejam só, a única prova constante nos autos são prints de redes sociais. Inclusive, uma das páginas utilizadas foi a página chamada Meu Maior Bom, que ela é uma página que foi favorável à candidatura da então adversária do senhor Fred Campos, e uma página que sempre fez ataques ao então recorrente. Não é possível verificar a autenticidade das imagens, bem como essas postagens se referem a fatos, doutor Zé Luiz, a 2019, ao início de 2020, muito distante do período eleitoral. Então, não tem como se comprovar qualquer vantagem, a entrega de qualquer vantagem pelo recorrente. E para afastar a alegação do Ministério Público de que houve ilícitos na entrega de supostos títulos pelo recorrente, eu vou trazer aqui o depoimento de várias testemunhas, tanto da CECID quanto dos moradores do bairro, que afastam essa alegação. Apenas 2 testemunhas relacionam o senhor Fred Campos com a suposta entrega de títulos, que foi o senhor Isaías, que afirmou que o Frederico Campos teria entregue um título para o seu vizinho chamado Anselmo. No entanto, o Anselmo foi ouvido em juízo como testemunha referida e negou essa alegação, e a senhora Rosana, que tem interesse direto na causa, uma vez que ela é ex-cunhada da atual vice-prefeita de Pasto Lumiar, e também apresentou inverdades em juízo. Mas antes de falar um pouco mais sobre o Isaías e a senhora Rosana, eu vou trazer aqui alguns depoimentos de alguns funcionários da CECID. O então secretário, doutora Galiza, Raimundo Reis, afirmou que não houve extravio de títulos na secretaria, bem como afirmou que essa notícia de que Fred Campos teria entregue títulos no bairro Novo Horizonte não é verdade, porque o então governador do estado, o ministro Flávio Dino, apoiava a candidata Paula. A candidata Paula era do PSB, o candidato Fred era do PL, então não tinha nenhuma relação entre Fred Campos e CECID. Não tinha nenhuma influência do candidato Fred Campos com a demonstrada qualquer vinculação com o Fred Campos. Vou trazer o depoimento dos funcionários Isis, Carlitos e Jéssica, todos funcionários da CECID, que negaram a participação de Fred Campos na entrega desses títulos. E ainda afirmaram que não tinham notícia de que esses títulos foram extraviados. E o mais importante, eu vou trazer aqui o depoimento do senhor Wagner Cruz, que foi ouvido no preparatório eleitoral do Ministério Público. Ele era o servidor responsável por entregar esses títulos e afirmou que Fred Campos não participou da entrega desses títulos. E o que mais chama a atenção, Excelência, é que o Wagner Cruz, ele é investigado na presente ação. E ele apresentou na sua contestação diversas provas do senhor Wagner Cruz, juntamente com a equipe da CECID, entregando os títulos no bairro Novo Horizonte. E, pasmem, o juiz da base julgou improcedente a ação do senhor Wagner Cruz. Aí eu pergunto, como o recorrente que Fred Campos teve acesso aos títulos? Considerando ainda a existência de qualquer vínculo político entre ele e a CECID. Como o Fred Campos incorreu em abuso, uma vez que não tinha nenhuma relação do senhor Fred Campos com a secretaria? Isso reforça a fraqueza da tese dos recorridos, no que se refere à insuficiência comprobatória. Vou trazer também aqui, doutor relator, alguns depoimentos de moradores do bairro. A Maria José afirmou à época que não conhecia Fred Campos, que um terceiro avisou para ela que Fred Campos que tinha entregue o título, no entanto, ela negou isso em juízo. A senhora Odélia afirmou que Fred Campos não teria se apresentado no suposto ato de entrega dos títulos. E na audiência, ela apontou outra pessoa como se fosse Fred Campos, reforçando mais uma vez a fraqueza da tese dos recorridos. Por sua vez, Marcelo Rodrigues Rabelo afirmou em juízo, que é morador há muitos anos do Parque Novo Horizonte, que Fred Campos não realizou a entrega de título na sua residência. E vou chamar a atenção também da testemunha Anselmo, que era o vizinho do Isaías, a testemunha que relacionou Fred à entrega do título. O senhor Anselmo, como testemunha referida, também negou a entrega dos títulos. Excelência, o senhor Isaías possui interesse direto na causa, por 3 motivos. Primeiro, a testemunha é militante do PSOL, inclusive descobrimos que ele é presidente do PSOL, o que as suas convicções partidárias influenciam diretamente no seu depoimento. O Isaías é declaradamente inimigo de Frederico Campos, tem várias mensagens no WhatsApp comprovando isso.
E, o mais importante, o seu Isaías foi o autor da representação que ensejou a presente ação, tendo interesse direto na resolução ao seu favor do processo. O senhor Isaías mentiu por diversas vezes na audiência. Primeiro, ele disse que ele não era responsável pela notícia de fato. Conforme D 59154276, existe um print, uma conversa do senhor Isaías, encaminhando a representação para o Ministério Público Eleitoral. E, como eu falei, mentiu também, afirmando que seu vizinho teria recebido o título do senhor Fred Campos. Por fim, o depoimento da senhora Rosana também não deve ser considerado. Como eu disse, ela é ex-cunhada da vice-candidata prefeita da Paula da Pinova, possuindo, portanto, interesse direto na causa. E ela mentiu também ao afirmar que não era filiada em partido político. Excelência, após a demonstração dos frágeis elementos probatórios, é evidente a insuficiência comprobatória para caracterizar o cometimento de crimes eleitorais. A jurisprudência do TSE é pacífica quanto à necessidade de acervo probatório inequívoco e robusto para a configuração de ilícitos eleitorais. Eu cito aqui, rapidamente, o agravo regimental 0629.448, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E a título de argumentação, ainda que se leve em consideração apenas esse título do depoimento inverídico da senhora Rosana, essa conduta não possui gravidade necessária para interferir no pleito eleitoral de Paço do Lumiar. Esse também é o entendimento do TSE no recurso eleitoral 0600-89607, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. E já finalizando, verifica-se claramente que os fatos que são imputados aos investigados não revestem de gravidade suficiente para a procedência da ação, o que é dever desse colente tribunal afastar as severas sanções que foram aplicadas aos recorridos. E desde já requer o conhecimento do presente recurso e o provimento para que seja reformada a sentença de base e os pedidos sejam julgados improcedentes. Desde já agradeço a todos. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Bertoldo. Vamos ouvir agora o representante do Ministério Público. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes da corte, em especial a desembargadora que abrilhanta a nossa tarde de sessão. Também um especial boa tarde ao doutor Bertoldo, que de forma muito proficiente e técnica trouxe a sustentação fática, todo o arcabouço que o colegiado deve enfrentar nesse momento. Presidente, a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no que toca às preliminares, até para otimizar o nosso tempo, é de manutenção nos termos que já constam no parecer, como também já muito bem colocado pelo doutor Bertoldo, para muitos dos aspectos que foram trazidos do recurso, nós identificamos que há, sim, lastro para o provimento do recurso, para que se afaste o reconhecimento de abuso de poder político, econômico, em relação às condutas, como, por exemplo, a da distribuição de marmitas, pesquisa eleitoral em tese irregular, mas, analisando-se com a profundidade que o caso merece, nós entendemos que, no que tange ao episódio da entrega de títulos, num processo aí de titulação num condomínio no município de Paço do Lumiar, nós identificamos, sim, que há robustez no esforço probatório que indica que o senhor, especialmente o senhor Fred Campos, primeiro, esteve no local, distribuiu, participou dessa solenidade pública de distribuição de títulos e fez disso dividendos políticos em tempos de campanha das eleições de 2020. Digo isso, salvo melhor juízo, diante de um conjunto probatório que, sim, de fato, se inicia a partir de elementos de calibre probatório relativo, a exemplo de fotografias e vídeos, né, que de fato foram entregues e constam nos autos, mas que a instrução, muitas pessoas foram ouvidas e é possível identificar uma coesão estrita entre o que foi colhido nos depoimentos, especialmente do investigante, que no caso foi o Ministério Público, e muitas sobejadas contradições nos depoimentos das testemunhas da parte então investigada. Então, apenas para fazer um par e passo, um resumo sintético do que nós identificamos durante a instrução,
e nesse ponto não vejo como merecer reparo a sentença de primeiro grau, ficou evidente que o senhor Fred Campos esteve neste condomínio, esteve em comitiva com este condomínio, as condições em que ele recebeu ou não esses títulos por parte da Secretaria da CECID são de fato desconhecidas. Foi uma apuração que não se chegou a um final exauriente no âmbito da Secretaria, mas há elementos a indicar que, de forma irregular, o senhor Fred Campos esteve em poder, né, pelo menos dessas informações das pessoas beneficiadas e esteve no local. O fato de uma ou outra testemunha dizer que não conhece o senhor Fred Campos certamente não significa que ele não esteve lá. Muito pelo contrário, serve para dizer, no máximo, algum desconhecimento de participação política de uma ou outra pessoa que foi ouvida. Mas testemunhas corroboraram com as provas indiciárias de vídeos, de fotos, que indicavam, sim, a presença do seu Fred Campos em tempo de campanha, fazendo essa celebração política, identificando-se como um líder político que era responsável, em alguma medida, por aquela benesse, aquela conquista social. E as contradições, eu não vou entrar em detalhe, o parecer ele até discorre um pouco mais sobre o que seria essas posições contraditórias nos depoimentos dos investigados, mas o certo é que o que nós temos de incontroverso, ao nosso sentido, de acordo com o corpo probatório, e, diga, se o recorrente não foi capaz de fazer prova contrária, que não seria de grande exercício argumentativo ou fático probatório, não fez. E, assim, bem configurou o fato que, ao nosso sentir, amolda-se ao tipo do abuso de poder político, amolda-se de uma gravidade tal a ponto de merecer ainda as sanções que foram lançadas no primeiro grau. Tá? De fato, como dissemos no parecer, essa conduta, enfim, o quantitativo de títulos de propriedade entregues por Fred Campos nessa mesma data que teria sido feita pela CECID, teve o condão, até porque foi simultâneo o processo. Enquanto a CECID distribuía de um lado, num dia ou outro, no mesmo período ali, a comitiva do ora recorrente também fez prática de mesmo teor, de mesma linha e auferiu, indubitavelmente, dividendos políticos que foram capazes de incutir no eleitorado do condomínio Novo Horizonte a ideia de que o recorrente é quem conseguiu, ou teria conseguido, junto ao poder público, a regularização fundiária tão aguardada por moradores do condomínio. Então, forte, notadamente nessas considerações, respeitando inclusive teve uma questão documentada em mídia, não vou... sim, a documentação que eu gostaria de mencionar é que, para que não parem dúvidas sobre a posição de pré-candidato, a posição de candidato para as eleições de 2020, havia até uma notória apresentação do então candidato em veículos de comunicação, como, por exemplo, do Jornal Imparcial, fazia muito destaque. Enfim, é uma pessoa que é conhecida dentro daquele eleitorado, é conhecida dentro daquela municipalidade e, sim, tinha destaque no cenário político de então. E forte, então, nessas considerações, presidente, faço o melhor resumo do que já no parecer ministerial acolhemos como, de fato, hipótese de provimento, mas a manutenção da sentença ainda nesse segmento da condenação que mencionei é a medida que se impõe. Este é o parecer, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o relator. Presidente, o voto é um pouco extenso, mas dada a relevância da matéria, lerei quase que na íntegra, sublimando aqui apenas algumas jurisprudências. Acerca da admissibilidade recursal. O recurso foi interposto a tempo e a modo, procurador devidamente habilitado, razão pela qual deve ser conhecido. Quanto às razões recursais, observa a existência de uma prejudicial de decadência e, na sequência, alegações acerca de vícios de natureza formal e vícios de conteúdo, de modo que analisarei separadamente, iniciando pela prejudicial, para então passar ao pleito de anulação da sentença e reforma da decisão objurgada. Prejudicial de mérito, decadência, face à ausência de citação de lícito consórcio passivo necessário. Os recorrentes arguíram nulidade insanável decorrente da ausência de inclusão no polo passivo da demanda dos agentes públicos responsáveis pela prática da conduta abusiva,
o que poderia implicar na decadência da ação, vez que transcorrido o prazo de natureza material para o saneamento do vício. A presente arguição remete à matéria fática alusiva à distribuição de títulos de terra por meio de programa de regularização fundiária promovido pelo governo do Estado do Maranhão, o qual seria de responsabilidade dos agentes públicos Luiz Carlos Reis, então chefe da Unidade Gestora de Articulação Institucional, UGAI, e Raimundo Reis, então secretário de Cidades do governo do Estado do Maranhão. Com efeito, interpretando o artigo 22, inciso 15, da Lei Complementar 64/90, o Tribunal Superior Eleitoral, até as eleições de 2016, assentava que o agente público responsável pela conduta abusiva deveria integrar o polo passivo da demanda na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Contudo, a Corte alterou seu entendimento anteriormente fixado, passando a decidir no sentido da desnecessidade da composição do polo passivo da demanda de forma obrigatória pelo agente responsável pelo ato inquinado como abusivo. Assim, tem-se que a natureza do litisconsórcio passivo nas ações que veiculam análise de abuso de poder, tendo considerado que sua natureza é facultativa, esse entendimento foi modulado em virtude da necessidade de preservação da segurança jurídica para os pleitos das eleições de 2018 em diante, como na espécie. Recurso ordinário eleitoral 0600-818-68. Trago aqui um outro precedente da Corte Eleitoral, da relatoria do ministro Mário Campbell. Nesse diapasão, a jurisprudência do TSE, ao afirmar a existência do litisconsórcio passivo facultativo em sede de ações de investigação judicial eleitoral, acabou entregando a responsabilidade pela formação dos polos da ação ao autor da demanda, propiciando-lhe escolher sobre a pertinência ou não da inclusão de autores do ato abusivo, sendo impossível aos investigados resignar-se contra esta decisão. Diante disso, é de se reconhecer desde logo a ausência de qualquer nulidade no processo de formação do polo passivo da presente demanda, uma vez que ocorrida em plena consonância com as diretrizes jurisprudenciais do TSE. Desse modo, voto pela rejeição da arguição de decadência em razão da ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário. Vou submeter a apreciação da Corte. Todos de acordo? Todos de acordo? De acordo. Vossa Excelência prossegue. Ok. Alegação de nulidade em razão da oitiva de testemunha após encerrada a instituição processual. Sustentos recorrentes que a sentença recorrida padeceria de nulidade em virtude da colheita do depoimento de duas testemunhas que haviam sido arroladas pelo investigante, tendo em vista que o depoimento fora colhido após o encerramento da instrução processual, o que teria ocasionado prejuízo à defesa, porquanto não observou-se ordem de oitiva estabelecida no artigo 400 do CPC. Na ata de audiência realizada em 17 de nove de 2021, é possível encontrar o requerimento ofertado pelo Ministério Público Eleitoral, pleiteando a oitiva de Anselmo Costa Oliveira e Rosana dos Reis, que haviam sido mencionados no depoimento da testemunha Isaías Ferreira dos Reis, escutada naquela sentada. Trata-se, portanto, de um caso de testemunha referida, ouvida na qualidade de testemunha do juízo, havendo autorização legal e jurisprudencial para a produção de tal prova, conforme se depreende do artigo 22, inciso 7º da Lei Complementar 64/90, que faculta ao juiz a oitiva de terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, cujo depoimento possa influir na decisão do feito na condição de conhecedores dos fatos e circunstâncias. Com efeito, o magistrado responsável pela instrução processual detém o poder de determinar a produção de provas necessárias para a melhor realização da instrução processual, objetivando, assim, eliminar controvérsias fáticas da demanda e, ao fim e ao cabo, buscar o mais próximo possível a verdade real dos fatos. Ademais, face à decisão interlocutória proferida na AIG 0601-33971/2020, os ora requerentes impetraram um mandado de segurança. O relator para esse acórdão foi o juiz Ronaldo Desterro, e essa corte, por maioria, apreciando a matéria, decidiu pela inexistência de legalidade na oitiva daquelas testemunhas. Trago aqui também o aresto dessa corte. Nessa quadra, uma vez que a sentença apresentou fundamentação jurídica clara e precisa para a oitiva das testemunhas em juízo, conforme o termo de audiência, alicerçado nas regras processuais e eleitorais vigentes, e não vislumbrando qualquer prejuízo à boa marcha processual, entendo que a alegação de nulidade não deve prosperar. Assim, voto pela rejeição da alegação de nulidade em função da oitiva das referidas testemunhas. Agradeço a Vossa Excelência. Todos de acordo com a rejeição da preliminar? Sim. Preliminar rejeitada à unanimidade. Prossiga. Alegação de violação da identidade física do juiz. O recorrente defende a nulidade da decisão impugnada, uma vez que o juiz prolator da sentença não for responsável pela instrução processual, violando, segundo sustenta, o princípio da identidade física do juiz. Deveras, o referido princípio preconiza que o juiz responsável pela condução da colheita da prova deve ser o prolator da sentença, de modo que
se confira maior eficiência ao julgamento. Sem embargo, a jurisprudência do TSE e do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que este princípio não possui caráter absoluto, devendo ser afastado em caso de férias, remoção, promoção, sucessão ou outro fato que justifique a ausência do magistrado condutor da instrução. Relevante frisar ainda que, no sistema de nulidade, vigora o princípio do padre nullité sans griffe, o qual dispõe que somente se proclama nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Nesse sentido, eu trago aqui também alguns precedentes referentes a essa matéria. Pela análise do caderno processual, AIS 0601-33971-2020, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, foi distribuída ao então juiz titular da 93ª Zona Eleitoral, doutor Gustavo Henrique Silva Medeiros, que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 145, parágrafo 1º do CPC, motivo pelo qual o processo foi redistribuído à juíza titular da 47ª Zona Eleitoral, doutora Samira Barros Rilo, que também se deu suspeito por motivo de foro íntimo. Ato contínuo, por meio da própria portaria 220/2021, designou-se o juiz eleitoral José Ribamar Goulart Rilo Júnior para atuar no feito. Este magistrado, vislumbrando conexão desta AIGE com a 0601-29382, determinou a reunião das ações conexas, passando então o doutor José Nilo Ribeiro Filho a presidir ambas as ações conforme portaria 345/2021 da Corregedoria. Após a audiência de instrução conduzida pelo doutor José Nilo, o doutor Carlos Roberto Gomes de Oliveira Paula assumiu a titularidade da 93ª Zona Eleitoral de Paços do Lumiar para o biênio de 6 de junho de 2022 a 6 de junho de 2024, nos termos da portaria 272 da Corregedoria Eleitoral do Maranhão. Razão pela qual este último magistrado foi quem sentenciou as ações eleitorais conexas. Em caso, observa-se que, de fato, o juiz condutor da audiência de instrução e julgamento não sentenciou a ação eleitoral. Contudo, tal fato decorreu da assunção de nova titularidade da zona eleitoral respectiva em função do término do biênio do juiz titular, ressalvando-se que as designações foram realizadas pela Corregedoria Regional Eleitoral consoante regras internas desta Corte. Demais disso, o recorrente não demonstrou efetivamente o eventual prejuízo sofrido pela prolação da sentença por magistrado não condutor da instrução processual, de sorte que, de acordo com o artigo 219 do Código Eleitoral, o juiz não deve pronunciar nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte. Assim, voto também pela rejeição dessa preliminar de nulidade. Todos de acordo? De acordo. Preliminar rejeitada, unanimidade também, prossiga. Passando ao mérito. Consoante relatado, no que diz respeito ao mérito da demanda, circunscrito à matéria devolvida a este órgão a quem, verifico que este está baseado na existência de atos de captação ilícita de sufrágio, de abuso de poder econômico e abuso de poder político praticados por parte dos órgãos recorrentes, revelados nos seguintes fatos: distribuição de marmitas, distribuição de cestas básicas, distribuição de peixes, promessa de manutenção de empregos e distribuição de títulos de terra. Sobre os aludidos atos ilícitos supostamente realizados pelos então candidatos Frederico Abreu Silva Campos e Aderson Coelho Borges, os recorrentes, as provas produzidas pelos recorrentes no caderno processual são as seguintes: carta de compromisso direcional aos servidores municipais, matéria de blog informando sobre a distribuição de cestas básicas, print de postagem em rede social que denuncia a distribuição de marmita, vídeos com aptidão para comprovar a distribuição de peixes, fotografias relativas à distribuição de títulos de terra, procedimento preparatório eleitoral oriundo do Ministério Público Eleitoral. Na audiência designada para o dia 17/9/2021, foram ouvidas 5 testemunhas ao Ministério Público: Luiz Carlos Reis, Onélia Carvalho Araújo, Maria José Pereira de Souza, Jéssica Pereira Lima e Isaías Ferreira dos Reis. 3 testemunhas do investigado Frederico Abreu Silva Campos, Raimundo Reis, Isis Cristina Rocha França e Marcelo Rodrigo Rabeiro. E 2 testemunhas do investigado Carlos Rafael Neves Pereira, Simone de Oliveira Sampaio e Manuel Alves Reis. E ainda uma testemunha do investigado Aderson Coelho Borges, de nome Madilson Klenger Muniz Serra. Em nova audiência, realizada em 28/9/2021, foram ouvidas mais 2 testemunhas, Anselmo Costa Oliveira e Rosana dos Santos Ramos. Pois bem, conforme a doutrina e a jurisprudência, a desconstituição de um mandato eletivo pela via jurisdicional é medida de caráter excepcional, de modo que uma cassação de diploma ou invalidação de mandato somente é admitida para a proteção da quebra da isonomia entre candidatos, da violação substancial da liberdade de voto do eleitor ou da transgressão à normalidade da legitimidade e legitimidade das eleições, e desde que os elementos probatórios coligidos na instrução demonstrem à sociedade
e sem espaço de dúvida a ocorrência dos fatos ilícitos. Tratando-se de medida contramajoritária e em razão das severas implicações a fim de que ocorra a cassação de diplomas, exige-se base probatória sólida e inarredável que demonstre indubitavelmente a conduta irrogada dos infratores. Nesse sentido, destaco aqui alguns julgados do TSE. Na linha do já explicado, cumpre destacar a necessidade de ser preservada a soberania popular legitimamente manifestada nas urnas, nos remetendo à diretriz de que o afastamento do candidato eleito somente deve ocorrer em casos de violações graves e suficientemente comprovadas. Nessa vertente, a regra dos processos que envolvam possibilidade de cassação de mandato deve ser o respeito ao resultado eleitoral, de modo que, apenas em casos de excepcionalidade, caberá à Justiça Eleitoral promover decisões que levem à cassação. Sob outra perspectiva, a exigência de robustez das provas de irregularidade não pode ser confundida com complacência. O que se deve ter em mente é que a necessária punição só poderá ser empregada quando houver um nível muito elevado de certeza quanto à existência de uma conduta irregular e a sua gravidade e capacidade de influir na normalidade e regularidade de um pleito. A conjugação de tais diretrizes é mistério do julgador. Quando impossível atingir tais parâmetros, há que se preservar o mandato legitimamente sufragado. Na hipótese contrária, entretanto, a legitimidade do mandato inexiste e a cassação é a solução que se espera. Nesse ambiente, é certo que a atuação da Justiça Eleitoral deve contemplar em seus julgados o máximo de rigor no combate à compra de votos, à captação ilícita de sufrágio, ao abuso de poder e à fraude eleitoral, por viciarem o processo de manifestação das preferências eleitorais, comprometerem a autonomia da vontade de cidadãos e, por conseguinte, o resultado das urnas. Embora a Justiça Eleitoral tenha avançado ao longo do tempo no combate dos abusos, das fraudes, enfrentando os problemas de contemporaneidade e a exemplo das fake news, que também laboram, ao fim e ao cabo, nesse mesmo processo de violação da consciência eleitoral, maculando a autonomia da vontade, a compra de votos e as demais ilicitudes destacadas ainda são práticas difundidas nas campanhas políticas brasileiras. Sob tal enfoque, faço a análise individualizada da matéria devolvida ao conhecimento da Corte. Vamos aqui item a item. Quanto à distribuição de cestas básicas, marmitas e peixes, tenho que o fato ocorreu fora do período vedado. Bem assim, o acervo probatório mostrou-se insuficiente para enquadramento dos fatos sob aspecto de abuso de poder. Compulsando os autos, verifico que as provas produzidas em juízos autorizam a conclusão de que o pré-candidato Frederico Abreu Silva Campos distribuiu presentes pelos Dias das Mães em maio de 2019, distribuiu marmitas em dezembro de 2019 e cestas básicas em maio de 2020. Isso porque a postagem extraída de rede social, datada de 20/12/2019, apresenta uma notícia acerca de uma suposta distribuição de bandecos à população local, sendo que na própria petição inicial se afirmou que o fato ocorreu em 19/12/2019. De igual forma, a postagem de uma notícia da rede social, novamente, na própria exordial, confirmam que a distribuição de cestas básicas teria sido verificada em 16 de maio de 2020. Relativamente à distribuição dos peixes, a peça vestibular indica que o fato teria ocorrido em 19/7/2020. Sobre a distribuição de peixes, a testemunha pastor Reginaldo, arrolada pelo investigante hora recorrido, declarou em juízo o seguinte. Vou aqui resumir, aqui não vou ler o depoimento todo, mas apenas os textos de destaques. Que sabe sobre a distribuição de peixes aos eleitores no tempo da Assembleia de Deus, que estava presente na ocasião e que essas ações sociais são comuns na igreja. Que só foi distribuído peixe, que no momento que passou, viu funcionários da empresa de pescados fazendo distribuição, que havia um candidato acompanhando a distribuição, que era o candidato Fred Campos. Que é uma prática comum e constante da igreja, ação social, que houve distribuição de peixe em 2021, que não sabe precisar a data em que houve distribuição de peixe em 2020, que não se recorda se foi na época da campanha, que não houve pedido de votos para ninguém, que a distribuição de peixe não estava vinculada a nome de qualquer candidato, que não lembra se estava no período de campanha, que Fred Campos ficou apenas no pátio da igreja, que a ação se deu apenas no pátio da igreja, que não sabe por que Fred Campos estava no pátio da igreja, que não sabe de quem era o carro frigorífico, que não sabe por que Fred Campos estava presente, que Amorim estava presente, que Amorim estava coordenando a distribuição de peixes para as pessoas, que Fred Campos não é membro da igreja, que ele foi assistir ao culto 2 vezes, que nunca usou o microfone da igreja e que ele foi com a esposa, que não estava acompanhado de outros candidatos, que não sabe se Fred Campos ficou do começo ao fim da distribuição, que ele estava apenas em pé no pátio da igreja. Bem analisado o depoimento da testemunha acerca da distribuição de peixes, percebe-se que o candidato Fred Campos não participou de forma ativa, o qual era conduzido pelo senhor Amorim,
Assim, não havia pedido de voto ou a qualquer candidato no evento social. No que tange às sanções esculpidas no artigo 41A, convém destacar o conteúdo do seu texto. É salvado o disposto no artigo 26, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe voto, bem, vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego de função pública, desde o registro de candidatura até a eleição. A análise do comando normativo deixa bastante claro que o legislador estabeleceu um marco temporal para os eventos que poderiam caracterizar a captação ilícita de sufrágio. Nesse ambiente, somente os fatos ocorridos no espaço compreendido entre o registro de candidatura e a data do pleito podem animar a persecução de tais fatos. Do mesmo modo, a obediência aos marcos temporais não é suficiente por si só para garantir que o ato não seja objeto de análise e controle pela Justiça Eleitoral, tendo em vista que há ainda o estabelecimento de um elemento volitivo, espécie de dolo específico, animar a atuação do agente. Assim, só é possível falar em captação ilícita de sufrágio quando há o fim específico de obtenção de votos. Trago aqui ainda alguns precedentes do TSE nesse sentido. Ora, conforme se verifica, o elemento temporal é essencial para a configuração da captação de sufrágio. Em caso, os fatos narrados teriam sido constatados entre dezembro de 2019 e julho de 2020, fora, portanto, do período de registro de candidatura e a eleição de 2020, cujo calendário eleitoral alterado pela pandemia de Covid-19 estabeleceu o dia 31/8 para início das convenções partidárias. Dessa maneira, após minudente análise dos autos, é de se concluir que os eventos não estão albergados pelos marcos temporais exigidos pelo legislador, que seria suficiente para descartar de pronto o reconhecimento da existência de captação ilícita de sufrágio. Vale a pena, entretanto, esclarecer que as provas acostadas aos autos fracassam na tentativa de comprovar as condutas atribuídas aos investigados. No caso em análise, observe que as ações foram capitaneadas por terceiros sem a participação direta dos investigados em sua organização e criação. Além disso, não emergem dos autos elementos definitivos que possam comprovar a existência de pedido de voto, apoio ou qualquer outra vantagem eleitoral. Ademais, a caracterização da captação ilícita de sufrágio exige que existam eleitores identificados ou identificáveis e que seja possível comprovar a efetiva possibilidade de corrupção, verificando se os cidadãos corrompidos estavam no pleito, no gozo de seus direitos políticos, se eram eleitores da circunscrição. No processo, não há qualquer discussão nesse sentido. Nesse cenário, é certo que não emergem da narrativa dos fatos e provas que sejam suficientes para satisfazer as exigências legais e configurar o ilícito. Analisando os fatos e provas sobre viés de abuso de poder econômico, a instrução processual não evidenciou o uso excessivo de recursos patrimoniais. Segundo a jurisprudência do TSE, o abuso de poder econômico configura-se pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais públicos ou de fonte vedada, vindo a comprometer valores essenciais às eleições democráticas e isentas, sendo necessária a comprovação da gravidade dos fatos, a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos. Nesse ponto, acolho a argumentação da defesa no sentido de que as provas são inconclusivas, posto que meras capturas de telas retiradas de redes sociais, desacompanhadas de qualquer outro elemento indiciário, não possuindo a robustez necessária para a aferição do uso excessivo de recursos, bem como a gravidade dos fatos. Isto é, as provas encartadas nos autos não especificam a quantidade, o local e as circunstâncias das doações, assim como não é possível inferir quem seriam os eleitores beneficiados pela suposta compra de votos, motivos pelos quais, no caso concreto, afasta-se também o enquadramento dos fatos, distribuição de marmitas, cestas básicas e peixes, sobre o enfoque do abuso de poder econômico. Destarte, quanto a essa causa de pedido, o recurso comporta provimento na medida em que os fatos não restaram comprovados. Em relação à promessa de manutenção de emprego direcionada a servidores públicos municipais por meio de uma carta aberta de compromisso, tem que igualmente, insuficientemente comprovado o ato ilícito. A carta de compromisso em questão, com a imagem e assinatura do então candidato Fred Campos, é direcionada indistintamente aos servidores contratados e seletivados de Paço do Lumiar, cujo conteúdo consiste na promessa de renovação por mais um ano dos contratos de trabalho no município em uma eventual vitória na eleição. Consoante o teor do documento o objetivo da carta seria rechaçar notícias falsas de que o futuro governo do candidato iria demitir os funcionários da Prefeitura de Paço do Lumiar. Nesse prisma, o compromisso assumido pelo candidato, o qual foi externado por uma carta aberta pública dirigida de maneira genérica e abstrata aos servidores municipais, não configura captação ilícita de sufrágio nos termos da jurisprudência do TSE. As promessas de campanha genericamente realizadas através de atos públicos, como reuniões, rodas de conversa, comícios, cartas, mensagens eletrônicas e outros meios de alcance multitudinário,
devem ser compreendidos como parte dos direitos subjetivos do candidato de realizar sua propaganda e organizar o seu plano de governo de forma que compreende mais adequada, não cabendo ao Estado se miscuir sobre tal conteúdo, salvo quando desborde dos limites da generalidade que se espera de tais ações. Na percepção da jurisprudência, para a caracterização do ilícito, faz-se mister a promessa de bem ou vantagem pessoal, em troca de voto de um eleitor determinado, ou pelo menos determinável, não atraindo a subjunção dessa norma a promessa endereçada a eleitores indeterminados ou à coletividade. A propósito, a promessa em si, renovação de contratos de trabalho de servidores, não traz, a meu sentir, eventual fraude ou má-fé do candidato em relação ao eleitorado, o que poderia, em tese, gerar a pecha de ilicitude da carta de compromisso. Uma vez que, como se disse, é possível a renovação de contratos de trabalho de servidores terceirizados, os quais não possuem direito à estabilidade no serviço público. Trago também aqui alguns precedentes do TSE nesse sentido. Portanto, ausente promessa de entrega de bem ou vantagem pessoal direcionada a um eleitor individual e sendo promessa, a princípio, lícita, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio, porquanto descumpridos os requisitos do artigo 41A, razão pela qual dou provimento ao recurso, de modo que a sentença deve ser reformada neste capítulo. Por fim, relativamente à distribuição de títulos de propriedade em área de regularização fundiária, denominada Parque Novo Horizonte, a instrução processual demonstrou contundência na ocorrência dos fatos, que possuem gravidade suficiente para influenciar a vontade do eleitor, desequilibrando a disputa entre candidatos. Essa é a causa de pedir que exigirá mais cuidado na análise e a busca mais minudente da verdade dos fatos, a fim de que se possa efetivamente apontar a existência ou não de algum ilícito eleitoral e seu alcance. Nos termos da exordial, o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Cidades, celebrou o acordo de cooperação técnica junto ao município de Passo Lumiar, que consistia no programa de regularização fundiária do bairro residencial Parque Horizonte. Sentenciando, o juiz Acó teve que os depoimentos colhidos na fase de instrução, corroborados pela oitiva de testemunhas na fase judicial, na fase de investigação, corroborados pela oitiva de testemunha na fase judicial, somadas as fotografias existentes nos autos, evidenciam que a participação dos indicados Aderson Coelho Borges, Lourinho Davan e Frederico Abreu Silva Campos, Fred Campos, na entrega de títulos de propriedade pessoalmente na comunidade Parque Novo Horizonte, mesmo sem terem qualquer participação nessa conquista de forma ilícita, pois caracterizada a finalidade eleitoral, ainda mais ciente de que a luta pela terra nesse município possui nítida relevância. Esses são os termos da sentença. O investigante arrolou 5 testemunhas que foram ouvidas em juízo durante a instrução. A partir de tais depoimentos, é possível compreender a dinâmica dos fatos e, a partir disso, analisar a ocorrência de algum ato ilícito. Luiz Carlos Reis, uma das testemunhas, afirmou que trabalhou na CECID de 2015 a 2020 e que coordenou o processo de regularização fundiária do Parque Novo Horizonte e em outros lugares e no município de Passos do Lumiar, e que Isaías era o representante da comunidade. Ademais, lembrou também que ouviu reclamações de que havia candidato entregando o título, mas não precisou quem. Afirmou que nunca viu Fred Campos pessoalmente, que não sabe quem é Lourinho Davan. Já Onélia Castro Araújo afirmou que buscou a promotoria porque recebeu o documento de propriedade errado e que havia recebido tal documento em casa quando Fred Campos, Lourinho Davan e outras pessoas entregavam tais títulos de casa em casa. Entretanto, só soube disso posteriormente, pois no momento do recebimento os candidatos não se apresentaram e ela não os reconheceu. Maria José Pereira de Souza disse que fora fotografada com Fred Campos no momento em que recebeu o seu título de posse. Naquele momento, ela não o conhecia e nem sabia que se tratava de um pretenso candidato. Afirmou ainda que não houve pedido de voto ou de apoio. Jéssica Pereira Arruda afirmou que, trabalhando na prefeitura, tomou conhecimento da entrega simbólica dos títulos de posse e que, até onde sabia, era a primeira vez que isso ocorria. Isaías Ferreira dos Reis afirmou que o cadastro de moradores para requerer a regularização fundiária foi realizado na Assembleia de Deus e que, posteriormente, houve entrega simbólica e que os títulos estavam sendo entregues por Fred Campos e Lourinho Davan. Anselmo Costa Oliveira afirmou que se cadastrou na Igreja Assembleia de Deus, que não conhece Fred Campos e Lourinho Davan e que não houve pedido de voto durante a entrega dos títulos. Rosana dos Santos afirmou que recebeu seu título na sua casa das mãos de Fred Campos, a quem ela não conhecia pessoalmente, mas que ele cuidou de apresentar-se. A defesa dos investigados arrolou diferentes testemunhas. Entre elas, Raimundo Reis, que ocupou o cargo de secretário da CECID, sendo responsável pelos procedimentos de regularização fundiária, e este afirmou que os títulos foram entregues em sua maioria por equipes da CECID de casa em casa
e que, a partir de notícias sobre a presença de terceiros alheios à CECID na entrega de tais títulos, instaurou sindicância que, ao final, foi arquivada sem a punição de qualquer servidor. Isis Cristina Rocha França afirmou que trabalhava há mais de 6 anos na Secretaria Municipal e que era normal a entrega domiciliar dos títulos de posse quando estavam prontos e que os candidatos não acompanhavam a equipe de entrega quando os títulos eram distribuídos. Marcelo Rodrigo Rabelo afirmou que mora no bairro Novo Horizonte há mais de 20 anos e que seu título de posse fora recebido por sua mãe das mãos de técnicos da secretaria, não havendo qualquer interferência dos candidatos. Simone de Oliveira Sampaio afirmou que recebeu seu título em um evento da prefeitura, que lá só havia servidores que tinham participado do processo de cadastro e que Fred Campos e Lourinho Davan não estavam presentes. Do mesmo modo, nunca tinha ouvido falar dos candidatos acompanhando a equipe que realizava as entregas. Manuel Alves Reis afirmou que na entrega dos títulos não viu nenhum político e nem ouviu falar que estivessem entregando. Madilson Klinger Muniz Serra afirmou que quem entregou o título foi a equipe da Secretaria de Estado e que não havia candidatos acompanhando-a. Além da prova oral, o procedimento preparatório eleitoral, conduzido pela Promotoria Eleitoral da 93ª Zona, constou aos autos fotografia em que se vê o então pré-candidato Fred Campos na porta de uma casa no bairro Parque Horizonte, acompanhado de assessores ou servidores, o que foi divulgado no sítio eletrônico da internet netocruz.blog.br. Diante desse amálgama de versões, é possível extrair algumas conclusões. Em primeiro lugar, é certo que o processo de entrega dos títulos de posse no bairro não foi homogêneo, sendo realizado em diferentes momentos e por diferentes equipes, o que se justifica até mesmo pela quantidade de pessoas atendidas. É certo ainda, do contexto probatório, que os investigados Fred Campos e Lourinho Davan participaram de algumas dessas entregas, mas nenhuma das oportunidades, conforme se depreende dos depoimentos, solicitaram votos ou apoio político. Aparentemente, buscaram fotografias que seriam utilizadas em suas respectivas propagandas eleitorais nas redes sociais e por meios de comunicação. Diante dessa realidade, não vislumbro qualquer conduta vedada ou ação abusiva, tendo em vista que a prova colacionada nos autos demonstra o baixíssimo impacto da presença do candidato nos eventos no processo de escolha dos eleitores. A maioria dos depoentes afirmaram que não conhecia ambos, poucos disseram que eles se apresentaram, e nenhum afirmou que houve pedido de votos. Impossível enxergar abuso de poder político na ação de alguém que não é reconhecido pelo eleitor, que não se apresentou como um candidato e que fez como único pedido que pudesse tirar uma fotografia. Fato é que a análise das provas coligidas nos autos indica muito mais para uma tentativa de promoção pessoal dos investigados, acoplando-se em atos promovidos pela Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID, quando sequer detinham a condição de candidatos, posto que o prazo final para registro de candidatura nas eleições de 2020 se deu apenas no dia 26 de nove de 2020, do que para a existência concreta e cabal de captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder político e econômico, haja vista que não restou demonstrado que os investigados ofereceram ou entregaram os títulos de propriedade dos eleitores mediante pedido de voto ou apoio político. Ademais, os títulos em questão são documentos públicos, frutos do programa de regularização fundiária promovido pelo Estado através da CECID, produzidos e lavrados sem qualquer ingerência dos investigados, não sendo possível, portanto, que os investigados tenham condicionado a entrega dos títulos ao voto, visto que sequer poderiam dispor daqueles documentos. Mormente porque era de conhecimento público que o então pré-candidato envolvido na conduta investigada sequer detinha o apoio do governo estadual, responsável principal pelo projeto de regularização fundiária em questão. Assim, também em razão da impossibilidade absoluta de que o candidato fosse visto como verdadeiro responsável pelos títulos de propriedade em questão, não se pode atribuir à conduta gravidade suficiente a trazer desequilíbrio ao pleito. Mormente, quando consta nos autos também informação e evidência fotográfica de que a então prefeito, também pré-candidata no pleito municipal de 2020, teria realizado entrega de títulos de propriedade na mesma região. Nesse campo, a jurisprudência do TSE é de muito consolidada no sentido de que o abuso de poder político configura-se quando a normalidade e a legitimidade do pleito são comprometidos por atos de agentes públicos que, valendo-se sua condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade. Além disso, depreende-se da leitura conjunta dos artigos 19 e 22 da Lei Complementar 64/90, que os atos abusivos tendentes a impedir a liberdade de voto serão investigados e sancionados a fim de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições. Ademais, os termos do artigo 22, inciso 15, para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Quanto ao tema da gravidade do ato abusivo, o TSE sedimentou o entendimento de que, para se caracterizar o abuso de poder,
impõe-se a comprovação de forma segura da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, de sua significativa repercussão a fim de influenciar no equilíbrio da disputa eleitoral. A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não se constitui mais um fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora revelado substancialmente pelo desvalor do comportamento. Nessa perspectiva, acerca da análise da gravidade, adota os parâmetros doutrinários trazidos por José Jairo Gomes, em que ele coloca como, na apreciação da gravidade, pode ter utilidade a análise das seguintes circunstâncias: a conduta do candidato beneficiado, de integrante de sua campanha, notadamente o grau de conhecimento, participação e envolvimento que tiveram no fato abusivo, o contexto do fato, a quantidade de pessoas presentes nos eventos, a quantidade de pessoas atingidas pelo beneficiado do fato, ou beneficiados pelo fato, a situação particular em que essas pessoas se encontram, a natureza e o tipo de eleição, se houve intensa repercussão dos fatos nos meios de comunicação social, se os veículos em questão em que houve repercussão são relevantes na circunscrição do pleito, e o próprio resultado das eleições, analisando-se a votação obtida pelo candidato beneficiado como fato e comparando-a com a dos seus concorrentes. Trazendo esses parâmetros para os autos, tem que, não obstante a participação do pré-candidato na entrega dos títulos, a data em que ocorrida a conduta, prévia ao registro de candidatura, a ínfima quantidade de pessoas atingidas, a baixa repercussão do fato de maneira favorável ao pré-candidato e o próprio resultado das urnas, tenho que ausente gravidade apta para a configuração do abuso de poder político e econômico apontado na exordial. Nos dizeres do ministro Luiz Fux, o abuso de poder econômico reclama para sua configuração uma análise de critério qualitativo materializada em evidências e indícios concretos de que se proceder ao aviltamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão eleitor de escolher seus representantes. Destaco, por fim, que em caso similar, o TSE manteve o entendimento do Regional de Minas, que reconhecer a ausência de abuso de poder na concessão de títulos de propriedade e escrituras públicas às vésperas da corrida eleitoral ocorrida naquela unidade da federação. É um caso muito similar ao caso aqui dos autos, esse precedente agora de 2022 do TSE. Trago também ainda um outro precedente aqui do Tribunal de Minas, também rigorosamente os mesmos fatos. Isto compendiado, cumpre concluir que o caderno processual recomenda a reforma da sentença recorrida, posto que não verificado na conduta dos investigados, captação ilícita de sufrágio e tampouco gravidade das circunstâncias a ensejar abuso de poder político ou econômico, razão pela qual merece provimento o recurso para a reforma integral de sentença, também nesse ponto. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, dada a ausência de prova robusta da ocorrência de qualquer ilícito eleitoral. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Vou colher os votos. Como vota a juíza Galiza? Senhor presidente, boa tarde. Demais colega, nosso doutor Hilton Mello, procurador, demais colegas, nobres advogados e funcionários. Eu recebi li tanto a sentença quanto o parecer ministerial e o voto de Vossa Excelência, do relator, doutor Pontes. Em que em tese, né, amparado também pelo parecer ministerial, que descaracterizou as outras, se eu fui... eu abuso de poder econômico pelo fato de... O que me estranha é se tratar de uma secretaria de governo, né? Conforme as peças lidas, à época era o secretário era o senhor Rubens Brito, e existe um acordo técnico entre o município e o governo, né? E esse programa de regulação fundiária, que eu tenho conhecimento, eu participei já desse projeto em corregedoria, ele é ligado nitidamente ao governo e ao município. Então, como o investigado aqui, o senhor Fred,
não fazia parte do governo, não tinha interferência política, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, como voto o juiz Lino. Bom, senhor presidente, são 3 conjuntos fáticos, quanto aos 2 primeiros, que é a entrega de marmita, e o segundo Pacto compromisso, eu vou esperar, acho que a questão foi muito bem pontuada. Eu fiquei com uma dúvida quanto a essa questão dos títulos. Questão de quê? A questão da entrega dos títulos, Ah, tá. que é esse terceiro ponto. Terceiro ponto. Vamos partindo assim desses elementos que a esmagadora Galiza colocou. Olha, você tinha um programa que era do governo de regularização, conduzido pela CECID, à época. As entregas de título foram feitas pela CECID, me corrija, doutor Pontes, se eu compreendi com algum equívoco. Durante essa distribuição que se deu num período curto de tempo, foram distribuídos pela CECID. E aí vem o meu ponto, que é um ponto que consta no parecer do Ministério Público, que o Ministério Público coloca que haveria elementos nos autos a se presumir que Fred Campos estaria na posse de alguns títulos, e esses títulos teriam sido distribuídos por ele. Então, esse é o ponto. Então, ele também fez distribuição de títulos? Isso, ao meu sentir, é inequívoco que ele participou de algumas distribuições. Mas mas ele tinha títulos em eu não posse sei dele, se que isso ele não fez. ficou demonstrado. Isso ficou demonstrado não ficou nos autos? demonstrado nos autos se ele tinha ou se ele se acoplou, no meu entender, ele se acoplou a esse ato da CECID para tentar buscar uma promoção. O Ministério Público lança a linha de presunção também, porque ele diz a circunstância autoriza o presumir que Fred Campos já estava na posse de títulos antes de a entrega ser realizada pelos servidores da CECID. Aí esse é o meu ponto. Até porque não houve também nenhuma punição interna, a secretaria abriu porque uma houve o sindicância arquivamento da sindicância, inclusive, que foi apurar se houve essa entrega se houve essa entrega a terceiros alheios ou se ele apenas... Então, quer dizer, não há elementos nos autos, me parece, que indiquem que ele detinha esses... que realmente tinha esses títulos foram entregues em paralelo aos títulos da CECID, porque esse é que me parece que seria o ponto, se chegássemos nessa conclusão e nesse ponto de demonstração. Porque se não temos isso, ficamos aqui como voto, já dá pela embaixadora o voto do Dr. Pontes. Programa de governo, capitaneado pela secretaria específica, onde me parece que não havia pelo menos não no âmbito das autoridades que capitaneavam essa secretaria, não havia toda essa influência política do investigado, ao contrário, não é isso? O programa era governo do estado e município, e ele, enquanto pré-candidato, não tinha nenhuma ingerência. Então, não há como fugir realmente da conclusão. Caçado no voto, eu vou acompanhar o relator para dar provimento ao recurso, julgar improcedente as ações. É como eu voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, como voto o juiz André Bogé. Senhor presidente, boa tarde novamente a todos. Senhor presidente, eu procurei acompanhar atentamente a exposição do voto do relator e a mim também a maior preocupação recaiu sobre o último conjunto de análise de fatos, né, de questões, que é de respeito a outra questão da distribuição de peixe, marmita, isso aí eu não tenho a mínima dúvida. Em relação à questão da distribuição de títulos, eu ouvi atentamente o relator expor que, em alguns casos, as pessoas, as testemunhas, nem detectaram a presença do que seria o Fred Campos. Numa segunda perspectiva, muito embora tenham detectado, ele sequer se apresentou como candidato. E uma coisa também me chamou muita atenção, em nenhum dos casos, Vossa Excelência foi enfático nisso, ele pediu votos. Então, senhor presidente, nesse caso, eu também, com uma certa tranquilidade, acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, como voto o juiz Ângelo. Acompanho o relator, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, como voto a juíza Camila. Também acompanho o relator, presidente. Também vou acompanhar o relator. Eu sempre, quando eu me deparo com situações dessa envergadura, com essas imputações todas que, no primeiro momento, lançado o primeiro olhar, deixam a impressão de que tenha havido efetivamente abuso,
e que a captação do sufrágio tenha sido feita de forma ilícita, depois eu deitando o olhar sobre essas questões e procurando aferir as consequências, a potencialidade desses atos de influenciarem decisivamente na captação do sufrágio, isso deixa em mim sempre uma insegurança muito grande da adoção de uma decisão contramajoritária. Há sempre uma quase predisposição de preservação do resultado, da vontade do eleitor. Mas é preciso dizer que essas questões elas causam em todos nós muita inquietação, porque há determinados momentos na análise da prova que elas impõem ao julgador uma certa subjetividade, à luz de fatos concretos, objetivos, mas impõe ao intérprete uma certa subjetividade diante da análise daquele fato colocado a exame. E esses casos, quando elas têm essas peculiaridades e quando elas têm essa envergadura, esse amplo espectro, elas deixam no julgador uma certa inquietação. Inquietação que só acalmam, digamos assim, o coração do julgador quando ele, analisando a questão com a profundidade devida, ele se sente incapaz de aferir, quantum satis, definitivamente, que essas ações têm tido a potencialidade suficiente para influenciar no pleito eleitoral. E isso é que dá um certo conforto na gente. Mas, por outro lado, há um desconforto natural quando a gente examina os pleitos eleitorais, como eles ocorrem, e que os abusos eles terminam se consolidando e se sedimentando de uma forma tão tenaz que a gente fica sempre a sensação de que a gente não vai assistir uma mudança dessa situação cultural. Eu estou preparando uma palestra para dar na Polícia Militar na quarta-feira e eu vou partir a minha análise da Constituição. E eu fui buscar a Constituição atual, quando ela foi promulgada, algumas manifestações do Dr. Ulisses Guimarães, que ele dizia com muita ênfase: o Brasil tem que mudar, o Brasil precisa mudar, o Brasil vai mudar. E passados tantos anos, a gente não consegue ver essa mudança. E ocorre porque os atores institucionais, os atores políticos, eles não têm nenhuma predisposição de mudar. E por que não o fazem? Porque existe uma máxima popular segundo a qual, na terra de sapo, de cócoras com ele. Se eu não usar dos expedientes que todos usam, eu vou ser levado de roldão. E aí se sedimenta essa cultura de que é preciso levar vantagem. Aí você pega casos como esses, em que há acusações muito graves, e você fica até um pouco desencantado quando, ao fim e ao cabo da instrução, você não consegue formar a convicção de que houve efetivamente esse abuso. E eu quero dizer, a propósito dessa análise, que hoje já não dá mais para a gente, e não é nenhuma crítica, é uma autocrítica, para a gente calçar as nossas decisões com decisões de antânio do Tribunal Superior Eleitoral, porque as coisas mudaram. Os olhos que veem a realidade fática, jurídico-processual, eleitoral, nos dias de hoje, não são os mesmos olhos de antânio. Hoje as coisas estão muito mais rigorosas e a gente precisa ver essas questões também com esse mesmo olhar, deitar esse mesmo olhar com muito rigor. E vou repetir aquilo que disse quando cheguei aqui. Nós precisamos, e os tribunais regionais eleitorais, os juízes, todos nós, devemos nos responsabilizar por isso, temos que criar um novo caldo de cultura tendente a dissuadir, a desestimular essas práticas, porque senão elas vão estar sempre presentes na nossa vida. E a gente vai ter sempre que testemunhar entre estarrecido e inerte
e desesperançado as práticas de captação ilícita, de abuso do poder econômico e as eleições se decidindo, muitas vezes, com base no poder daquele que mais pode. E aí deslustra todo o processo eleitoral. Mas, nesse caso, eu li o voto com muita atenção, ouvi o voto com muita atenção, e há muitos detalhes que escapariam a um primeiro olhar, a um olhar mais apressado, como as questões temporais, as questões da vinculação dos atores aos atos praticados, eventual benefício em face dessas ações, e isso termina não transparecendo com a nitidez e com a robustez que é necessário para uma decisão contra-majoritária. E é nisso que nós temos que nos ater, e é esse cuidado que todos nós temos que ter. Por esse motivo, e com esse discurso enfadonho, é que eu vou acompanhar o relator na convicção de que dos autos não despontam a toda evidência, a toda prova, indiscutivelmente, o abuso do poder, a captação ilícita ou ações tendentes a, de alguma forma, influenciar a vontade do eleitor. Mesmo porque essas ações, elas vão sempre se repetir, notadamente num país tão desigual como o nosso. Desembargador, presidente, só acrescentando o seguinte, veja bem, esses processos, e claro, a gente já vem convivendo com esses processos eleitorais há muito tempo, seja antes de ingressar na magistratura como advogado, depois na própria magistratura, a segunda vez que passo por um tribunal eleitoral. Veja bem, essa dificuldade, ela ressalta tanto, da dificuldade da própria apuração dessas questões, e por quê? Porque você tem por trás dos elementos fáticos e das circunstâncias, você tem todo um processo de disputa política. E esse processo de disputa política, o que ele acontece? Ele, às vezes, desfoca a realidade e traz para a realidade da disputa. Né? E a realidade que vem ao processo é a realidade da própria disputa eleitoral. Isso. Quer dizer, ela vem vista pelo parâmetro dessa disputa. Então, isso dificulta muitos processos. Nós estamos acostumados aqui, você vê, a processos que viram verdadeiras disputas dentro do próprio processo. Né? O pleito é posto dentro do processo, a disputa vem para dentro do processo, e aí você tem paixões, distorções dentro dos fatos. Isso é uma dificuldade realmente muito grande. Nós, como julgadores, temos que realmente ter o máximo de cuidado, mas, né, examinar todos esses fatos. Só queria acrescentar, mais, sendo um pouco mais enfadonho ainda. Isso é importante. Vamos falar 2 discursos enfadonhos. Mas é bom que se... Mas preocupados, né? Preocupados. Eu faço questão desse registro, porque, primeiro, eu digo sempre que quando a gente apresenta um voto ou uma manifestação nos dias de hoje, eles caem no mundo. O mundo fica sabendo o que pensamos, o que dizemos, daí a responsabilidade com o que dizemos. Por que eu faço questão desses registros? É porque causa uma inquietação na paróquia onde se dá a eleição. Por que os tribunais ou o Tribunal Eleitoral do Maranhão decidem dessa ou daquela forma? Porque as pessoas que conviveram mais de perto com o pleito e com tudo que envolve o pleito, e tendo assistido muitas vezes, testemunhado mesmo, verdadeiros abusos, elas não conseguem entender por que se decide assim e assado. Mas é preciso dizer que nós somos compelidos a ficar jungidos àquilo que está nos autos. A verdade processual, nós não podemos aqui elucubrar a partir de um juízo especulativo e concluir de outra forma. Por esse motivo é que vou acompanhar o relator. Eu vou proclamar o resultado nas duas, é o caso, né? Eu vou proclamar só o resultado para liberar a doutora Camila, porque ela está numa situação diferente da nossa, mas está aqui cumprindo a sua obrigação. Então, eu vou julgar, vou dar o Tribunal Eleitoral à unanimidade contra o parecer ministerial, deu provimento aos recursos
eleitoral número 060 1293 82 2020 e 060 1339 71 2020, dando provimento a ambos os recursos, reformando, por consequência, a decisão de primeiro grau. Doutora Camila, Vossa Excelência está liberada. E traga um presente para mim, viu? Presidente.